Então, boa noite, gente. Vamos hoje conversar um pouco sobre a oxigenoterapia. Eu gostaria muito, assim, de verdade, né, que vocês conversassem comigo, né, falassem sobre a experiência de vocês. Eu não sei quantos de vocês já são graduados, quem já passou aí pelos estágios, né, pelos estágios hospitalares, né? Então, assim, conforme eu for conversando aqui, falando com vocês, eu gostaria que vocês me passassem também a experiência de vocês em relação a isso, né? Se tiverem dúvidas, tá? Vocês podem perguntar, tá? Ok? Então, aqui a gente vai conversar hoje, tá bom? Uhum. Bom, então vamos lá. Então, sempre quando a gente fala de oxigenoterapia, eu gosto, né, de reportar, de falar com vocês, sempre para a gente lembrar que a oxigenoterapia, né, nada mais é do que utilizar o oxigênio de forma terapêutica, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por quê? Porque quando a gente está lá no ambiente hospitalar, né, com os outros colegas, né, com a equipe, então, muitas vezes, a gente pode, por exemplo, estar num ambiente de uma emergência, né? A gente está numa enfermaria, enfim, e, de repente, um paciente está intercorrendo, alguma coisa assim, o paciente passou mal, referiu falta de ar, dispneia, né? E aí, o que geralmente a equipe acaba fazendo quando o paciente refere que está com falta de ar? Então, é uma das primeiras Oferta, coisas. Oferta oferta o quê? oxigênio, oxigênio. Oxigênio, exatamente, né? Mas para a gente ofertar oxigênio, né, para esse paciente, a gente precisa saber se ele realmente está Precisa, necessitando de oxigênio, Uhum. né? Então, a oxigenoterapia, a gente vai administrar o oxigênio acima, com uma concentração acima do gás, né, que nós estamos respirando. Porque, assim, o gás que nós respiramos, né, o ar que nós respiramos, ele tem 21% de oxigênio, certo? Então, a fração inspirada de O2, ela é 21%, certo? E aí, o restante desse ar, ele é composto por quê? Né? Que a gente pensa, ai meu Deus, eu estou respirando o quê então, se não é só oxigênio? Né? A gente está respirando outros gases também, não é isso? Sim. A gente tem o gás hélio, a gente tem, né, o gás carbônico, né, que são gases que estão presentes aqui no ar que você está inspirando nesse momento, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então qual é o objetivo da oxigenoterapia ou oxigênio-terapia, tá? Ou uso terapêutico do oxigênio. Então, assim, na literatura vocês podem achar qualquer um desses termos, tá? E qualquer um deles vai estar correto, tá certo? Então, Uhum. quando você vai utilizar a oxigenoterapia, né? Quando você vai usar o oxigênio de forma terapêutica, uma das primeiras coisas que você pensa, tá? É em corrigir e reduzir os sintomas que são relacionados à hipoxemia, ou seja, uma das finalidades, um dos objetivos é melhorar a oferta de oxigênio, ok? Uhum. Então, para que você vai fazer isso? Você pensa, né, em melhorar essa oferta para que você possa, então, oxigenar os tecidos, né? Porque a gente, quando estudou lá na patologia, a gente viu, né, que os tecidos, eles não sobrevivem sem oxigênio, ok? Então, você precisa melhorar essa oxigenação tissular, ou seja, tecidual desses pacientes que têm dificuldade no transporte do oxigênio, ou seja, você vai melhorar o conteúdo arterial de oxigênio, ok? Então, assim, presta atenção, esses termos, né, que eu estou falando aqui são coisas bastante importantes, tá? São termos que caem bastante nas provas, ok? Então, às vezes a gente acaba não se atentando, né, não se apercebendo, né, desses termos, né, e a gente acaba deixando passando, tá? Mas é interessante, né, que vocês sempre percebam esses termozinhos que a gente vai falando aqui, tá? Assim, anotem num cantinho aí da folha, né, para depois a gente, para vocês poderem buscar isso aí e memorizar,
tá? Então, outra coisa que vai acontecer quando você oferta, né, oxigênio para o paciente é facilitar a própria absorção desse ar, tá? E outra é minimizar a carga de trabalho cardiopulmonar, né? Porque imagina você, motor, né? Imagina o motor do carro. Então, assim, se você tem um motor, se você não colocar gasolina, né, não colocar combustível para aquele motor funcionar, ele vai funcionar, né? Se tiver pouco combustível, né, vai funcionar, mas ele vai forçar muito, né? E vai chegar uma hora que, como diz o outro, vai bater a biela, né? Então ele vai acabar pifando, tá? Por quê? Porque ele está com uma sobrecarga, ele está trabalhando, tipo assim, puxando, né? As últimas gotinhas de combustível que tem ali, tá? Então, por isso que você oferta o oxigênio para minimizar essa carga de trabalho. Então, quando a gente fala em carga de trabalho, a gente sempre tem que lembrar aqui que é cardiopulmonar, tá? Porque esses dois órgãos, né, eles funcionam juntinhos, né, gente? Tá? Então, eles funcionam juntos, ok? Um não funciona sem o outro. Quando um dá problema, o outro também vai acabar sendo forçado, né? Trabalhando sobrecarregado. É só a gente lembrar, sabe de quê? Lembrar do paciente DPOC. Olha quem está aí, Catiane. Tudo bom, Cati? Então, assim, é só a gente lembrar, né? Lembrar do DPOC, que é aquele paciente que tem um problema pulmonar de base, mas que acaba depois desenvolvendo um problema cardíaco por conta da demanda que é levada a esse coração, né? Oi, Rebeca, quer falar alguma coisa? Tem mais alguém para entrar aqui? Pronto. Pronto, acho que já... Não sei se eu admiti todo mundo, mas acho que já. Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Obrigada. Vamos lá. Eita, deixa eu apagar. Oi. Eu sou aquelas professoras que rabiscam o quadro inteiro, né? Já perceberam. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite. Qualquer dúvida é só falar, tá? Ok. Então, vamos lá. Bom, então, assim, como a gente estava falando lá no começo, né? Às vezes a gente tem aquele paciente que está lá, chega na emergência, né, com uma dispneia, referindo falta de ar, com aumento do trabalho respiratório, né? E aí a equipe já pensa logo em oxigenoterapia, tá? Mas olha só, a gente não pode simplesmente ofertar oxigênio para o paciente, né? A gente tem que ter uma forma de avaliar a necessidade dessa oxigenoterapia. Tá? E aí existem 3 formas básicas de indicar o uso terapêutico do oxigênio. É o diagnóstico laboratorial da hipoxemia, né? Então, o que é hipoxemia? Falta de oxigênio. Falta de... Hipo é a diminuição, né? Emia é só a gente ver aqui, ó. Hipo é pouco, ou diminuição. E emia já lembra logo sangue, né? Então, falta de oxigenação no sangue. isso, a diminuição da concentração de O2 no sangue, tá? Professora, Oi, boa noite. boa Só uma noite. dúvida. Pois não, Continua no primeiro slide ou você mudou de slide? eu mudei. Tá aparecendo para ti, Pra mim, não? Tá aparecendo... não. Não. Tá aparecendo só o primeiro? Só o primeiro. Também só tá aparecendo o primeiro, professora. Ah, meu Deus, espera aí, minha gente. Deixa eu ver, então. Vamos resolver isso, espera aí. Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu ver se muda agora.
Tá mudando? Agora apareceu o slide de oxigenoterapia. Agora Agora. apareceu. Foi. Agora tá. Tá assim, avaliação Uhum. da necessidade de oxigenoterapia. Uhum. Pronto, beleza. Então, agora tá Tá na parecendo página que certa. tá parecendo oxigenoterapia com cicatrização. Tá. Oxigenoterapia. O segundo slide. Avaliação. Não, tá aparecendo a avaliação. Não. A Agora, avaliação tá no objetivos. segundo slide. Agora o terceiro. Coisa que só tá. Ô, professora, que só tá aparecendo o segundo slide. Tipo, não tá, Oxi, ela oxi. tá no quarto já, né? Já, e não Deixa eu tá. ver, ó. As 3 formas, não sei o quê. Tá o segundo, tá aparecendo oxigenoterapia, com sistematização do oxigênio conforme terapêutico. Objetivos, agora. Não mudou ainda. Ainda tá. Ih, tá com delay, eu acho. Deixa eu ver Isso, como é que a Maria. gente resolve Eu sei, isso. sei como pra galera tá aí, mas pra mim tá no. Deixa eu ver. Como é que Para mim também, tá no segundo slide. Oxi, que estranho, né? Porque, deixa eu fechar, então. Vou fechar aqui, terminar. Deixa eu ver. Assim, como é que fica para vocês? Tá no primeiro. Tá no primeiro. Segundo, Isso. Esse aí, agora tá no terceiro. objetivos. Isso, agora quarto. Isso, agora foi. Tá. Assim fica pequeno ou dá para ficar assim? Dá para enxergar, Dá? Deixa eu ver se... mas para mim não. Deixa eu ver se eu vou botar aqui. Não muda aqui, que engraçado. Que estranho. Quando eu boto no modo apresentação... Deixa eu ver agora. Aqui está no... Qual que está para vocês aparecendo? Tá ainda avaliação. Avaliação, é. Tá diferente do modo de apresentação. Deixa eu fechar. Pronto. Aqui fica... Mas aí fica pequeno, né? A tela tá pequena. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim a tela tá do tamanho normal, professora. O slide, né? Tá normal, Que coisa. Cada um tá vendo de um jeito. É. Oxi, 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 oxi. Tá, peraí, vamos ver. Apresentação aqui. Vou apertar em outro lugar para ver. Apresentação, deixa eu ver. 2 slide atual. Acho que agora ficou igual. Avaliação da necessidade de O2. Isso. Né? Uhum, Tá grande? Agora tá. Ah, beleza. Na avaliação. Pronto, então vamos lá. Bom, então, como a gente estava falando, né? Voltando. Avaliação da necessidade de oxigenoterapia. Então, tem 3 formas básicas de indicar o uso terapêutico do oxigênio. Primeiro, o diagnóstico laboratorial de hipoxemia, né? Ou seja, verificar como que está a quantidade, né, a concentração de oxigênio no sangue do paciente. Segundo, a condição clínica, como que esse paciente está se apresentando clinicamente. E a terceira são os sinais clínicos de hipóxia, tá? Então, a hipóxia já é quando está faltando oxigênio lá no tecido, né? Então, hipóxia, a gente lembra de tecido, tá? Hipoxemia, a gente lembra de sangue, ok? Tá. Bom, então como é que eu vou fazer esse... Não sei se já mudou aí para vocês. Não, para mim não, ainda não. Tá, Aqui também não. Novela. Novela, isso, meu pai. Deixa eu fechar de novo. Agora foi, né? Diagnóstico Agora foi. laboratorial. Tá. É. Vamos lá, a gente consegue. Então, como que é feito esse diagnóstico laboratorial da hipoxemia, né? Primeiro, através da
gasometria. Né? Então, eu tenho que pegar, para coletar uma amostra daquele sangue da artéria, né, do meu paciente, geralmente a radial, né? Uma das primeiras a ser feita a coleta. Então, eu vou verificar lá como que está a saturação arterial de O2, né? Como que está a concentração, como que as hemácias estão carreando, né, esse meu oxigênio. Será que a minha hemácia está conseguindo carregar esse oxigênio ou não? Tá? Outra forma é através da saturação periférica, tá? E já não é um exame laboratorial, né? Tá? Mas ele... Cadê? Deixa eu pegar minha canetinha. Mas ele é compatível com isso aqui, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai trabalhar em algum local que a gente não tem a gasometria, tá certo? Nem todo local que se trabalha tem gasometria, tá? Então, o que que acontece? A gente pode muito bem utilizar a saturação periférica, tá? Como forma de diagnóstico, tá bom? Então, assim, se eu não tenho a gaso, eu posso usar, assim, a saturação periférica, tá bom? Outra forma, outro diagnóstico laboratorial para hipoxemia é a pressão arterial de O2, né? Essa também é feita através da gasometria. Então, quando você faz a gasometria, né, você no mesmo exame já sai, tá certo? A saturação de O2, já sai a pressão arterial de O2, tá? E aí uma outra forma que a gente tem aqui é pegar aquela pressão arterial de O2 que a gente obteve na gasometria, tá? E dividir pela fração inspirada de O2, ok? Então, por exemplo, se o meu paciente está respirando espontaneamente em ar ambiente, a fração inspirada de O2 do meu paciente, a F de O2, desculpa, vai ser 21%, ok? Paciente em respiração espontânea, anotem, né, esses dados aí, respiração espontânea, ar ambiente, a fração inspirada de O2. Lembra que eu falei para vocês que a quantidade de oxigênio que a gente inspirava era 21%. Então, a fração, a quantidade de oxigênio que eu inspiro é 21%, certo? Os outros 78%, 79%, desculpa, são de outros gases, ok? Bom, então, geralmente, a gente só vai fazer esse cálculo aqui, tá? Que a gente chama carinhosamente na UTI ou na emergência de PF, tá? De PF, que é essa relação da pressão arterial de O2 pela fração inspirada de O2, tá? Isso aqui a gente só vai fazer esse cálculozinho se o paciente tiver impressão positiva, tá? Ou seja, se ele estiver usando ventilação não invasiva ou se ele estiver em ventilação mecânica invasiva, bom? Então, isso aqui a gente só usa se o paciente estiver em pressão positiva, tá? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar arriscado, né? Opa! Não apaga. Por que não está apagando? Mas, enfim. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se troca. Foi? Não. Não foi. Ai, meu Deus do céu. Agora foi. Ixi, ficou riscado. É que eu tiro esse risco. Aí saiu. Eu acho que já está aparecendo a página.
Tá aparecendo aí, né? Diagnóstico laboratorial de hipoxemia, ok? Então, Uhum. o médico foi lá, ou o enfermeiro foi lá, fez a coleta, né, do sangue arterial, colocou lá no gasímetro, né? E após isso vai sair a leitura, né? O pessoal que já pagou aí TI, né? Já deve ter visto, né? Uma gasometria. Uhum. Bom, então nessa gasometria, o que que eu vou observar? Se a minha PaO2, né, que é a minha pressão arterial de oxigênio, ela estiver menor que 60 milímetros de Hg, ou se a saturação arterial de O2 estiver menor que 90%, esse meu paciente, ele precisa de suporte de O2, tá? Então, eu só vou ofertar O2 para o meu paciente se ele precisar realmente. Tá? Se ele estiver precisando. Porque assim, gente, a partir do momento que você oferta oxigênio para aquele paciente que ele não precisa de suporte de O2, aquele oxigênio que não vai ser carreado pelas hemácias, ele vai ficar livre, né? Ele vai ficar livre no plasma, tá? Então, assim, o percentual de O2 livre no plasma, tá? Normalmente, sem nenhum tipo de patologia, né? De alteração, tá? Nesse paciente, ele é 2, não chega nem a 2%, chega a 0,03%, tá? Então, é ínfimo, né? Então, geralmente, o oxigênio, ele está sempre sendo carreado pelas hemácias, né? Através da hemoglobina, tá certo? Então, o que fica livre ali é mínimo, tá? E aí, o que acontece? Não pode ficar muito O2 livre ali no plasma, porque isso vai acabar danificando os órgãos. Ao invés de ajudar teu paciente, muitas das vezes você vai estar danificando, gerando lesões nesses órgãos, tá? Então, lesões no pulmão, lesões em todos os órgãos, porque o oxigênio em excesso, né, ele é tóxico, tá? Uhum. Ele tem alta toxicidade, certo? Bom, então, se essa PaO2, tá, ela for maior que 60, tá, e menor que 80, certo? Então, essa PaO2, eu só consigo se ela estiver, se eu fizer a gasometria, tá certo? Então, no próximo momento, a gente vai falar sobre gasometria, tá? Então, só assim, só a título de vocês saberem por que e quando eu devo fazer oximetria, tá? Então, se essa PaO2 do meu paciente, né, que apareceu lá no exame de gaso, ela tiver entre 60, menor, né, que 60, desculpa, maior que 60 e menor que 80, aí eu vou fazer um cálculo, né, que é o cálculo da PaO2 ideal, tá? Esse cálculo, ele, no nosso dia a dia, na clínica, tá? Ele é questionável, tá certo? Então, assim, a gente não usa com frequência, tá certo? A gente não usa esse cálculo da PaO2 ideal com frequência, certo? Isso aí a gente coloca aqui, por quê? Porque nas provas de concursos e residências, eles vão solicitar de vocês isso aqui, tá? Então, assim, se num caso clínico, por exemplo, tá, eles passarem para vocês esse dado do paciente, e aí ele coloca lá uma PaO2 que está tipo 70, né? Então, 70 é maior do que 60 e menor do que 80. E aí ele vai pedir para você, então, calcule a PaO2 ideal. E aí, na prova, você vai ter que fazer esse cálculo, tá? Ai, professora, eu vou ter que decorar isso aí, minha gente. Vai. Tá? Então, assim, quem quer fazer prova de residência ou concurso precisa decorar isso aí. É claro que, assim, depois, geralmente, a gente vai fazendo tanto, né, nos exercícios, né, nas questões, nas resoluções, que a gente acaba, né, decorando de alguma forma, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu, assim, eu oriento a vocês, né, que vocês realmente decorem, tá certo? Deixa eu voltar aqui, porque mudou aqui para mim, mas não mudou para vocês. Eu não sei por que isso está acontecendo.
Ah, que chato. Mas, enfim. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se muda para vocês. Não, não muda. Que estranho. Não muda. Enfim, deixa eu voltar aqui. Pronto. Acho que está aparecendo, né? Uhum. Bom, então, esses aqui são os sinais clínicos da hipoxemia, tá? Então, assim, meu Deus do céu, não tenho um gasímetro, eu não tenho nada aqui, tenho só o meu oxímetro de pulso, tá? E aí? E aí eu vou observar os sinais clínicos da hipoxemia, tá? Então, geralmente, um paciente que começa a ficar hipoxêmico, né? Fica uma cor diferente. Ele Cianótico. começa... não, antes disso, ele já começa a ficar meio agitado, tá? Uhum. Ele começa a ficar, assim, angustiado, ele fica angustiado, né? Você pergunta, ele já fica, assim, sem saber dizer muito bem as coisas, já começa a ficar, né, um Ele fica pouco com confusão confuso. mental, né? Confusão mental. Fica com confusão mental também, tá? Então, isso é um sinal clínico, tá? Então, é algo que o paciente está te mostrando, né? Então, você pergunta o nome, ele já não sabe mais dizer, ele te chama já com o nome da filha, enfim, né? Fica querendo desfalecer, sabe? Que a gente chama de rebaixamento do nível de consciência, às vezes, né? Então, o paciente é como se ele fosse desmaiar, tá? Uhum. Ou então começa a ficar extremamente agitado, né? Outra coisa que pode aparecer como sinal clínico é a cianose de extremidade, tá? Agora, assim, quando isso, ou central, tá? Então, extremidades, né, que são as mãos, extremidade das mãos, dos pés, né? Ou central, tá? Que é essa região aqui, periorbicular, aqui na asa do nariz, tá? Pode aparecer também até aqui no tórax, tá? Então, essa região, o rosto, tá? Fica roxeado. Então, a boca, tá? A língua, ok? Então, são sinais clínicos de hipoxemia. Quando isso acontece, quando essa cianose, tá? Tanto de extremidades e principalmente a cianose central, ela surge, ela aparece, isso quer dizer que a sua saturação ou que a saturação do paciente já está muito baixa, tá? Já está muito baixa, está muito aquém da necessidade desse paciente. Então, geralmente é uma saturação que ela está abaixo de 90%, certo? Muito abaixo de 90%. Geralmente é aquele paciente assim que ele já está em eminência de ter uma parada, por exemplo, tá? Já está em eminência de ter uma parada, certo? Então, ele já começa a apresentar, a não ser que, assim, ele seja, por exemplo, um cardiopata, né? Congênito. Uhum. Que antigamente não era tão comum você ter um cardiopata cianogênico ou cianótico adulto, tá? Mas hoje em dia você tem, porque foram aquelas crianças que fizeram cirurgias, né, há 20, 30 anos atrás e sobreviveram até hoje, né? Então, esses pacientes geralmente eles apresentam, né, baqueteamento digital, tá? Por quê? Porque ele teve essa situação clínica, né, de cianose cronicamente, né? Então, é aquele paciente que já nasceu com uma patologia, né, cardíaca, e a saturação dele sempre é baixa, tá? Então, a gente tem lá no serviço, né, os pacientes, por exemplo, principalmente pacientes com tetralogia de Fallot, né? E hoje nós temos alguns pacientes que são Fallot, né, que a gente chama de Fallotzão, né? Os pacientes Fallot que são adultos, né? E eles apresentam o baqueteamento digital,
tá? Esse baqueteamento digital, ele acontece de forma crônica, né? Não vai ser uma coisa assim, a criança nasceu, aí no outro dia, puf, né? Vai ficar com o dedinho em forma de baqueta, não é isso, tá, gente? O baqueteamento, ele vai surgindo ao longo dos anos, tá? Então, pode ser que você encontre uma criança com 3, 4, 5, 7, 8 anos com baqueteamento digital. Por quê? Porque ela já enfrenta uma cianose, né? Uma hipoxemia, né? Desde que ela nasceu, ok? Gente, qualquer coisa vocês podem me parar, tá? E perguntar. Bom, então, além, né, dessa saturação de O2 que vai estar abaixo de 90, né, a PaO2, que é aquela pressão arterial de O2, ela vai estar menor do que 60, tá? Então, o paciente que apresenta esses sinais clínicos, ele vai ter realmente uma PaO2 bem baixa. Agora sim, quando a gente fala assim, menor do que 60, né, e tal, isso aqui, gente, a gente tem que ver quem é aquele paciente. Tá? Então, por exemplo, às vezes já é um vozinho que tem um DPOC já de longa data, né, então a PaO2 dele vai realmente ser um pouco mais baixa. É isso Tá? que eu ia perguntar, porque a PaO2 é o de 80, né, professora? De 80 a 100, não é isso? Isso, Aí exatamente, depende 80 a do caso, 100. eu estava pensando, Depende muito do caso, né? Igual Então, a por exemplo, saturação também, né? A saturação também, igual a né? saturação também. Então, assim, por exemplo, o meu paciente que é um paciente cardiopata, pneumopata, desde a infância, né? Então, ele é um paciente que ele vai ter uma PaO2 mais baixa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante, né? Sempre a anamnese. Lembra lá que a gente sempre fala disso, né? A anamnese, ela é muito importante. Você avaliar seu paciente, conhecer a história clínica dele, né? Porque pode ser que você acabe ofertando, né, oxigênio para aquele paciente que não tem necessidade, e às vezes você vai causar um efeito deletério, né, para esse paciente, tá? Olha quem apareceu ali. Pronto, eu acho que não está aparecendo, não sei por que está acontecendo, depois eu vou descobrir o que é isso, por que não está mudando aí para vocês, mas, enfim. Deixa eu voltar aqui. Pronto, condições clínicas, tá? Então, quais são as condições clínicas em que a gente pode ter hipoxemia, né? Pós-operatórios, intoxicação por o monóxido de carbono, intoxicação por cianeto, choque, né? Não é choque, aquele choque que é pegando eletricidade, né? E leva um choque, tá? Também pode ser, tá? Mas aquele choque cardiogênico, aquele choque séptico, tá? Então, geralmente em situações de choque, tá? Séptico, cardiogênico, enfim, esse paciente ele pode ter hipoxemia, tá? Edema agudo pulmonar, infarto agudo, né, do miocárdio, traumas, né, nos mais diversos, né, o paciente pode ter um esmagamento de membro, enfim, tá? Então, ele pode ter hipoxemia também, tá? Não sei se mudou para vocês. Eu acho que sim, né? Mudou. Bom, então, os sinais clínicos, né, de hipóxia ou hipoxemia, tá? Taquipneia, então, seu paciente ele pode apresentar taquipneia, cianose, que a gente já falou, palidez, tá? Então, inicialmente, ele pode ter uma palidez aqui ao redor da boca, sim, tá? Então, você olha para aquele paciente, você vê as mãos dele bem brancas, assim, tá? Taquicardia, agitação ou sonolência, tá? Então, às vezes, aquele paciente, ao invés de ele ficar agitado, tá? Ele pode ficar sonolento. Então, você chega lá no leito do seu João, né? Chama seu João 500 vezes, seu João lá, molinho, né? Não abre o olho, enfim, tá? Então, esse paciente, ele pode estar hipoxêmico, tá? Dor de cabeça também é outro sinal, tá? E o hipocratismo que a gente já falou, tá? Bom, então aqui nesse quadro, deixa eu ver aqui, fica maior. Então, assim, ó, nesse quadro aqui, tá? Então, a gente tem os achados
clínicos, né, que podem ser respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, tá? E eles podem ser classificados, tá? De leve a moderado a grave. E aí, dependendo se ele é leve a moderado, ele vai apresentar alguns sinais clínicos em relação ao que for grave, por exemplo, né? Então, quanto mais grave, né, essa hipóxia, tá? Mais graves serão os sintomas que esse paciente, ou os sinais, né, que esse paciente vai apresentar, tá certo? Uhum. Ai, deixa eu fechar de novo, que não está aparecendo para vocês, né? Para Bom. mim aqui tá normal. Tá normal. Ah, deixa eu ver, então, para quem é que não está aparecendo. Então, deixa eu botar aqui de novo. Quando eu já pensei, né? Eu já fiz a avaliação do meu paciente, né? Eu já observei quais são os sinais clínicos da hipoxemia, da hipóxia, né? E já estou lá com meus dados gasométricos. E aí agora eu tenho que pensar como que eu vou administrar esse oxigênio, né? Bom, existem diversos modos de administração, tá? A gente tem o que a gente chama de sistemas de baixo fluxo, de alto fluxo e sistemas com reservatório, tá? Mas antes de pensar nisso, certo? Eu tenho que... não sei se eu vou conseguir desenhar aqui para vocês, deixa eu ver. Porque o que que acontece? Deixa eu botar uma coisinha aqui. Bom, o que acontece? Existem vários níveis de oferta, tá? De oxigenoterapia. Então, eu tenho que pensar que eu tenho aproximadamente 5 níveis de oferta, certo? Então, é como se fosse uma escadinha, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, aqui no nível 1, eu vou começar ofertando sempre através de sistemas de baixo fluxo, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho quais são eles, né? Mas você já pode imaginar, ou aqui já estudou, que são principalmente, assim, os catéteres, né? Catéteres, né? São sistemas de baixo fluxo, tá? Então, eu vou começar lá com o meu nível 1, tá? Então, aqui o nível 1 são os sistemas de baixo fluxo, ok? No nível 2, aqui, eu já posso pensar, por exemplo, numa Venturi, né? Que é um sistema de alto fluxo, tá? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui, depois tem o nível 3, tá? Que são as máscaras, né? Os sistemas de reservatório. E aí, depois, eu tenho o nível 4 e o nível 5. No nível 4, a gente tem a ventilação não invasiva, né? E aqui, o nível 5, a ventilação mecânica invasiva, ok? Então, esses são os níveis de oferta da oxigenoterapia, tá certo? Deixa eu parar. Professora, Bom, então... Oi, pois não, pode falar. a máscara com reservatório é considerada uma Venturi de Não, alto fluxo? Não? não. Ela Deixa eu... se encaixa no baixo fluxo, no caso. Isso, exatamente. Certo. Exatamente. Deixa eu fechar aqui. Ai, que raiva que eu tô desse negócio. Pronto, deixa eu... Então, uma regrinha básica, tá? Para os sistemas de baixo fluxo, ok? Então, no paciente com frequência respiratória normal e volume corrente normal, a cada 1 litro, tá, de oxigênio, a FiO2 ela vai aumentar aproximadamente 4%. O que acontece com os sistemas de baixo fluxo? Os sistemas de baixo fluxo, eles são variáveis, tá? Porque, assim, por mais que você leia na literatura e tal, eu vou até mostrar logo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui, para eu poder abrir de novo. Pronto. Acho que aqui está aparecendo, né? No slide atual. Pronto. Então, o que que acontece? Existem alguns autores, tá? Alguma literatura que você vai ver, que ele vai trazer essa fórmula aqui para o cálculo, tá? Do fluxo de oxigênio que eu vou ofertar para o meu paciente, tá? Então, já tem até uma tabelinha, né? Então, se eu oferto 1 litro, eu vou
se eu dou um fluxo de 1 litro por minuto para o meu paciente, né, de oxigênio, eu vou ofertar para ele uma fração inspirada de O2 de 24%, 2 litros, 28. Então, isso aqui é uma tabelinha que já existe, tá? Então, o cálculo dela aqui é através disso aqui. Então, qual é a F de O2? Minha caneta. Aqui. F de O2 é igual a 20 mais 4 vezes o fluxo em litro por minuto, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? 20 mais 4 vezes 1, por exemplo. Então, eu vou ter 24%. F de O2, se eu ofertar 2 litros, 20 mais 4 vezes 2, vai dar 28. E assim por diante, tá? Então, aqui é o fluxo em litros por minuto. Então, aqui, ó, é o fluxômetro, tá? Isso aqui chama-se fluxômetro. Então, quando você aperta ali, ou afrouxa, né, na verdade, né, essa coisinha verde aqui, que é no seu nome, eu esqueci, tá? Então, aqui, ó, você tem esses tracinhos, cada um dele vai estar assim, aqui geralmente tem meio, aí vai ter 1,5, 2, tá? Então, até chegar em 15, tá? Então, esse fluxômetro aqui, ele vai até 15 litros, certo? Então, o tanto que você colocar aqui vai ser o fluxo dele em litros por minuto, tá? Então, assim, às vezes tem ali meio, mas assim, tem como você saber realmente se é meio ou não, tá? Então, geralmente a gente conta 1, 2, tá? E 3, tá? Pronto, deixa eu fechar aqui de novo. Professora, Oi, pode falar. tem casos que podem, de pacientes que podem chegar até 15 litros? Tem sim. Mas aí, no caso, por exemplo, você não vai poder usar um sistema de baixo fluxo, tá? Você vai ter que usar um sistema de alto fluxo. A não ser que você use a máscara não reinalante, tá? Ah, sim, porque eu fiquei na dúvida, porque ofertar oxigênio demais também pode causar malefícios, né? Pode, por isso mas que é eu porque fiquei na dúvida. às vezes o paciente precisa, tá? Certo. Então, às vezes, realmente tem que ser ofertado, não tem o que fazer, infelizmente. Pronto, então, olha só. Então, você está vendo aqui que aqui eu tinha colocado, ó, 21%, né? Mais 12, tá? Mais 12, que seria 4 vezes 3, que são esses 3 litros aqui, tá? Por que eu fui mostrar aquele outro quadro? Porque aquele lá, geralmente, é o que a gente mais usa, tá? Então, você, geralmente, nos hospitais, né, que eu trabalho, geralmente a gente usa aquele quadro lá, mas pode ser que você veja isso aqui na literatura, tá? E tá correto também. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é muito variável, tá? Porque quando você usa aquele catéterzinho, por exemplo, tá? Então, aquilo não fica muito bem vedado, assim, no nariz, né? Não sei se alguém de vocês já usou, mas ele não fica, assim, totalmente fechando a entrada da narina, né? Então, entra também o ar que você inspira, tá? Então, por isso que é muito variável, tá? Então, é interessante quem for fazer aí prova de residência, quem for fazer prova de concurso, sempre olhar lá a referência que está sendo usada para a prova, tá? Porque, às vezes, na prova, você vai dizer assim, professora, mas você falou para mim que aquele lá estava certo. Tá certo. Esse aqui também tá certo, tá? Mas pode ser, o interessante quando você for fazer uma prova, assim, bem específica, que você olhe lá na referência que ele está te dando, para que você use a referência que ele está te dando, tá? Porque na hora das questões, ele vai te pedir exatamente aquilo que ele te passou pela referência, tá certo? Pronto, então aqui que eu ia escrever aqui, cadê? Deixa eu ver minha caneta. Então, aqui nesse caso, lembra que aquela fórmula que estava lá era 20 mais 4 vezes, né, o fluxo, né, em litros por minuto, tá? Esse aqui é a mesma coisa, tá, gente? Só que aqui é 21, aí fica 21 mais 4 vezes, aí aqui no caso, o meu paciente está usando uma cânula nasal com fluxo de 3,
Então, aqui é vezes 3, o que dá aproximadamente 33% de FiO2. Tá? Se fosse aqui, ia dar quanto? 32, entende? Tá? Então, assim, na vida real, né, no dia a dia, não tem muita diferença, entende? Tá? Só é interessante que, na hora que você for fazer uma prova específica, você verifique lá na tua referência da tua prova qual é que ele pode estar te passando lá, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar, né? Senão fica... Cadê? Deixa eu apagar, gente. Cadê apagar? Pronto, então, o sistema de baixo fluxo, como a gente já falou aqui, né? Os catéteres, né? Catéter nasal, o catéter transtraqueal, tá? Que não é muito utilizado, assim, no nosso dia a dia, mas pode ser que na prova de vocês apareça, tá? E máscara facial simples, que é aquela máscarazinha que parece aquela máscara de nebulização, tá? Então, aquela máscara facial simples, tá? Então, nesse tipo de sistema de baixo fluxo, o que acontece é que o paciente ele tem uma demanda menor de oxigênio, tá? Então, não é aquele paciente que está com uma hipoxemia muito severa, muito grave, tá? Ele está com uma hipoxemia leve, ok? Para poder fazer esse tipo de uso de sistema de baixo fluxo, tá? E aí, como eu falei para vocês, essa FiO2 aqui, ela é muito variável, tá? Então, com um paciente mais grave, a gente não vai utilizar isso aqui. Então, esse aqui é o meu nível 1 de oferta de oxigenoterapia, tá? Bom, então tá aqui, né? A cânula nasal, né? Que pode ser chamado também de catéter, né? De O2, tá? Catéter tipo óculos, né? Que é aquela que você coloca aqui atrás da orelha, tá? Então, geralmente, ela tem 2 dentes, aqui que a gente chama de dente, tá? 2 dentinhos aqui que entram aqui no orifício nasal, tá? Então, é interessante que o paciente esteja respirando pelo nariz, né? Porque se ele for um respirador bucal, tá? Ou se ele tiver com a narina obstruída, ele não vai conseguir utilizar o benefício desse tipo de sistema, tá? Então, nesse tipo de sistema aqui, você utiliza até 5 litros, tá? Você pode utilizar 6 litros? Pode, certo? Só que vai começar a incomodar o paciente, tá? Porque o fluxo é alto, apesar de não parecer, 6 litros é alto, que aí começa a ferir a mucosa, a ressecar, tá? Então, geralmente até 5 litros a gente usa de boa, né, com a cânula nasal, tá? Nossa, tá aqui, tá vendo? Tá mudando para vocês? Como é que tá? Ou continua do mesmo jeito? Sem mudar? Não mudou ainda, professora. Tá no sistema de baixo fluxo ainda. Que legal. Tá, vamos lá. Agora mudou. Agora mudou. Pronto. Então, esse aí é o catéter faríngeo, tá, gente? Pode ser que vocês... Desculpa. Pode ser que vocês vejam, tá? Um paciente com esse tipo de sistema de baixo fluxo. Não é comum, tá? Não é comum. Geralmente você utiliza quando o paciente tem algum tipo de lesão, tá? E que você não pode estar usando aquele catetezinho, ou que ele precisa... enfim, não é muito comum, tá? Assim, eu, pelo menos no meu dia a dia, eu praticamente não vejo esse tipo de catéter, tá? Mas, como tá descrito, né? A gente fala que é para vocês conhecerem, tá certo? O problema disso aqui é porque ele fica bem aqui, ó, em cima da úvula, tá certo? O que acontece? Geralmente ele acaba
fazendo com que o paciente tenha reflexo de vômito, tá? Então, isso ele não é muito utilizado rotineiramente, certo? Às vezes, por exemplo, o paciente precisa, porque vai fazer algum tipo de cirurgia e tal, e aí o médico acaba utilizando esse tipo de catéter, tá? Não é muito comum. Esse aqui já é um pouco mais comum, é um sistema de baixo fluxo também, que eu falei para vocês, né? Você coloca, faz como se fosse uma traqueostomia, tá? Então, você posiciona esse anel traqueal entre o segundo e o terceiro anel traqueal, você utiliza, tá? E você coloca mesmo o cateterzinho lá dentro, tá? Não é muito comum também, tá? Por ser um procedimento invasivo, ele é utilizado se for extremamente necessário, tá? E precisa ter o paciente precisa ser muito cooperativo, tá? Para utilizar esse tipo de catéter. Não, muito pouco utilizado. Pronto, então aqui também é um sistema de baixo fluxo, tá? Aqui a gente vê um paciente traqueostomizado, tá? Então, isso aqui é uma... Professora, Ai, não mudou. nossa, não tá mudando. Ai, Jesus Não tá amado. mudando. Que coisa, eu não sei por quê. Eu tenho que ver depois o que é isso. Depois eu vou futucar aqui para ver. Cadê? Aqui. Agora acho que foi. Foi? Tá no aparecendo? nariz artificial com suporte. Pronto. Tá certo. Pronto. O outro, tá? Que era o transtraqueal, era o seguinte, é como se fosse um traqueóstomo também, tá? Só que, assim, o catéter, ele é inserido dentro dessa cânulazinha, tá? Como se fosse um traqueóstomo, certo? É inserido aqui dentro. Aqui, não. Aqui a gente tem um narizinho artificial, esse narizinho, ele vai fazer com que esse ar, ele fique umidificado, não fique tão ressecado, né? Além de filtrar também o próprio ar, tá? E isso evita, né, um pouco mais de infecções, né, porque você tem aqui uma porta aberta, né, você está aberta aqui, tua traqueia está em contato direto com o ar, tá? Então, é muito, muito fácil o paciente ele ter infecções respiratórias, né, por conta disso, tá? E também, quando você coloca, assim, um catéter diretamente aqui, tá? Isso acaba fazendo ressecamento das secreções, porque há uma maior produção de secreção quando o paciente está traqueostomizado, certo? Porque, assim, você está ali com um elemento que não é seu, né? Um objeto estranho, daí o teu corpo vai começar a produzir mais secreções, tá? E aí, quando você coloca o O2 diretamente ali dentro, isso resseca bastante. E aí fica cheio de crostas e tal, e aí, enfim, né? E aí, isso aqui, você coloca o catéter de O2 aqui, ó, tá? Nesse dentinho que tem aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um filtrozinho, né? E aí o catéter de O2, ele vai vir por aqui, tá? Isso aqui a gente já falou, né? Da titulação, tá? Isso aqui eu acabei falando também já, né, que é em relação ao que afeta, né, a FiO2 nos sistemas de baixo fluxo, seria o próprio fluxo de oxigênio, né, se o paciente era um respirador bucal ou não, então, porque assim, se o paciente ele respira com a boca aberta, né, você está ofertando O2 aqui, né, e o paciente está com a boca aberta, acaba escapando ar pela boca, né, então você perde também esse fluxo de oxigênio e você acaba ofertando uma FiO2 menor do que aquela que você gostaria, tá? Outra coisa que vai afetar também é a frequência respiratória, o volume corrente com que esse paciente está respirando, né? Está realizando os movimentos, né? O tempo inspiratório, né? Que ele está utilizando, tá? Então, tudo isso aí vai afetar a fração inspirada de O2, tá? Bom, deixa eu abrir aqui. Então, os sistemas de alto fluxo, tá? O que ele tem de vantagem, digamos assim, é que ele vai ofertar, fornecer, né, para o paciente fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo do paciente. A FiO2 é fixa, tá? Não é igual quando você está usando ali o catéter, né, de O2 ou uma máscara simples, tá? De oxigênio, que você tem uma variação muito grande dessa oferta. Tá? Aqui nesse caso, você consegue ajustar melhor a FiO2, tá certo?
Mas, no caso, ela já é o nosso nível 2, né? De oferta, tá? E aqui, sim, aqui a gente tem... Acho que foi Eduardo que perguntou, acho que foi. Aqui a gente já tem o nosso sistema de Venturi, né? Então, o sistema de Venturi, ele foi descrito no século retrasado. Eita, meu Deus, como eu tô velho, nasci em 1900. Ai, tá. Não ri não, Raquel. Não, Raquel, jamais. Bom, então o que que acontece? Já naquela época, né? Então, ele foi descrito em 1941 e depois ele foi aperfeiçoado, né? Em 1960 por Campbell, tá? Então, eles utilizaram o que a gente chama de princípio de Bernoulli, tá? Isso é importante, tá, gente? Isso é importante, esse princípio de Bernoulli, tá? Que é o sistema de arrastamento. Então, o sistema de Venturi ele é um sistema de arrastamento de ar, tá? Então, eu vou mostrar aqui, é porque assim, deixa eu... Ai, eu não estou conseguindo mudar nesse negócio, ele está me atrapalhando um pouquinho, mas deixa eu mostrar aqui, pronto, essa aqui. Então, olha só, aqui na máscara de Venturi, né? A máscara de Venturi é todo esse sistema aqui, tá? Então, ele é composto por uma máscara, uma traqueia, um diluidor, tá? Esse suporte aqui do diluidor, que é isso aqui, tá? E a extensão, tá? Essa aqui que vai ligada lá no fluxômetro, né? Então, o que que acontece? Cada um desses diluidores aqui, tá? Ele vai te dar um fluxo, certo? Vai te dar uma fração inspirada de O2, desculpa, tá? Que vai depender, claro, do fluxo que você utilizar, tá? Então, quanto menor o fluxo, menor a fração inspirada de O2, tá? Geralmente, o sistema Venturi, a gente vai usar para aquele paciente que a gente precisa ofertar um fluxo maior do que aquele que a gente precisaria no catéter de O2, né? Então, geralmente, né, eu só uso quando eu preciso, por exemplo, de uma fração inspirada um pouco maior do que aquela que seria ofertada através do catéter nasal, tá? Então, eu só uso quando eu preciso ofertar de 40% para cima, geralmente eu uso com 50%, tá? A não ser que, por exemplo, a narina do paciente já esteja muito machucada, né? Tem alguma coisa que não possa utilizar, enfim, alguma lesão, algum trauma, tá? Aí você coloca a máscarazinha, certo? Mas assim, para o paciente eu acho muito mais confortável o catéter até do que a máscara. A máscara fica caindo, às vezes ele quer comer, né? Às vezes está consciente, orientado, geralmente está, né? Com catéter, né? Ele está consciente, orientado, ele vai comer, vai tomar uma água, alguma coisa assim, ele tem que ficar tirando, botando, enfim, tá? Eu não acho muito... assim, no dia a dia, né, para o uso, eu acho um pouco chatinho, tá? Mas, na hora da necessidade, a gente vai usar a Venturi, certo? Então, deixa eu voltar. Sim, então, o que eu estava falando, né? Ah, era isso que eu ia mostrar, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, assim, vocês estão vendo que, assim, nesse diluidor, tá? Ele tem essa parte aqui mais fininha, que é como se fosse um biquinho, né? E aí ele tem essa parte aqui que ela é furada, né? Aberta, tá? Então, quando o paciente, né, que está com essa máscara aqui no rosto, ele puxa o ar, inspira, ele arrasta, tá? Aqui, ó, arrasta o ar do meio ambiente, tá? Então, quando o fabricante diz para mim que isso aqui ele me dá uma FiO2 de 50%, tá? É porque ele já está contando com esse arraste de ar, tá? Então, é muito mais fidedigna a minha FiO2 do que a minha FiO2 do catéter de O2, tá? Do catéter nasal, certo? Deixa eu fechar de novo, né? Já que não está mudando. Vou chorar. Sim, aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, ele usa um sistema de arraste, tá? Então, ele pode oferecer de 24% até 50% de FiO2. Aí, o que acontece? Quando esse sistema de arrasto, às vezes, ele consegue ofertar até um pouco mais,
tá? Então, tem autores, né, que dizem que até 60% você consegue fornecer para o paciente através da máscara de Venturi, tá? Pronto, então olha só. Deixa eu botar aqui. Eu posso usar a Venturi também no meu paciente traqueostomizado, tá certo? Então, esse sistema de Venturi é possível utilizar no paciente, porque eu tiro essa máscara aqui. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Tá. Tá, né? Tá, beleza. Também tá. Aham. Pronto. Então, eu deixo aqui a traqueia, né? O diluidor, né? E vou tirar aqui a máscara, né? Que seria aqui para o rosto, e vou colocar uma máscara adaptada para o traqueóstomo. Tá vendo aqui? Tá? Então, isso fica aqui, ó. Então, você consegue utilizar o sistema Venturi também no paciente traqueostomizado, tá certo? Isso aqui é um tubo T, que a gente chama de tubo T, né? É tipo, isso aqui é ouro dentro do UTI, principalmente na UTI pública. Isso aqui é que a gente vê um que a gente guarda num baúzinho assim, ó, escondido, tá? Esse aqui é muito difícil de achar, tá? Você também pode utilizar aqui a Venturi, tá? Nesse sistema aqui, porque às vezes o paciente, o que acontece? Às vezes é hipersecretivo, né? Você tem que estar aspirando o tempo todo, mas ele ainda precisa de suporte de O2, tá? Então, geralmente você acaba utilizando esse tubo T aqui para facilitar, né? A limpeza, né? Ficar tirando e botando, enfim, tá? Porque isso aqui o pessoal da enfermagem não gosta muito, que acaba sujando demais, tá? Deixa eu fechar aqui de novo para poder mudar. Bom, sim. E aí o outro sistema é o sistema que é o nível 3, né? De oferta de oxigenoterapia, que são sistemas com reservatório, tá? Esses sistemas com reservatório, o que acontece? Eles vão coletar e armazenar oxigênio entre as inspirações do paciente, tá? Desculpa. Não sei se vocês viram uma postagem que eu fiz hoje lá no Instagram, né, que eu coloquei um videozinho de um senhorzinho usando uma máscara, tá? Não reinalante. Então, aquela bolsa, tá, que existe ali, aquilo ali é como se fosse um suprimento, tá, de reserva, tá? E aí você consegue ofertar FiO2 maior, tá, para o paciente do que, por exemplo, no sistema de baixo fluxo, tá? Então, assim, essas máscaras, elas não são consideradas alto fluxo, mas também não são baixo fluxo, tá? Então, tem, assim, autor, tá? Que ele vai trazer para você como alto fluxo, tá? Mas não é dessa forma que, geralmente, a gente... deixa eu voltar aqui. Que a gente vê na literatura, tá? Não sei se está aparecendo para vocês? Tá aparecendo sistemas com reservatório, o Isso. slide. Aí o resto não está aparecendo não, né? Deixa eu voltar. Tá aparecendo reservatório nasal pendente, máscara simples, máscara Ah, general. pronto, beleza. Uhum. Então é isso. Então, esses aqui são os sistemas com reservatório. Porque geralmente quando a gente pensa em sistema com reservatório, a gente só lembra daquela máscara, né? Que a gente viu bastante na época da Covid, né? Que era aquela máscara que tinha uma bolsa, né? Uhum. Que ela ali é a máscara não reinalante. A não reinalante, ela tem alguns orifícios e ela tem umas membranazinhas, tá? Então, é a diferença da reinalante para não reinalante. Bom, então aqui, essas também são sistemas eita, quase que não sai, né? Reservatório, tá? Então, vocês devem ter visto isso aqui, talvez, num daqueles filmes, né? Que a gente assistia aí, como é o nome daquele da Culpa das Estrelas, Sete Passos, né? De Sim, mim, enfim. é isso mesmo. Né? Então, eles usavam, né, esse tipo de sistema com reservatório, tá? Então, ele tem um pequeno reservatório, olha, tá vendo aqui, ó, esse aqui é nasal e esse aqui, ó, fica aqui, tá? Que chama de pendente, tá? Então, esse aqui é uma reservinha de mais ou menos 20 ml, tá? Isso é mais porque, assim, o que acontece? Fica muito mais estético
do que aquela bolsa horrorosa aqui na frente, né? Imagina o paciente que é dependente de O2, né? Ele fica usando aquela máscara que é muito desconfortável, tá? Porque fica aquela bolsa aqui, né? De 1 litro, né? Então, é meio desconfortável, tá certo? Então, para paciente que tem condições e que pode utilizar, tá? Ele vai usar isso aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, essa aqui é a máscara simples, tá? Sem... deixa eu botar aqui, pronto, aqui. Então, essa aqui é uma máscara simples, tá? Onde você tem... você vai fornecer, né, a FiDO2 para o paciente, mas é uma FiDO2 que é variável, né? Ela é variável, tá? Então, assim, não tem como eu dizer com exatidão a FiDO2 que eu estou ofertando para aquele paciente, apesar de que alguns autores aí, geralmente são os fabricantes, na verdade, né, que eles dizem que você consegue ofertar até 100% de FiDO2 com algumas máscaras não reinalantes, por exemplo, tá? Aquela que tem a bolsa, mas a gente sabe que não é bem isso. Tá? Então, você não sabe realmente quanto você está ofertando de FiDO2. Tá? Você sabe que é aproximadamente ali entre 80 e 100. Você não sabe se você estiver no fluxo máximo. Tá? Então, algumas você consegue até 12 litros por minuto, tá? Utilizar, enquanto outras você pode utilizar até 15 litros por minuto. Tá? Então, as reinalantes, tá? Você não tem uma membrana, tá? Um sistema de válvula, enquanto que na reinalante você tem. Tá? Então, você vai olhar aqui, ó, é a mesma coisa, é igualzinha, tá, gente? Só que uma tem essas membranas, essas válvulazinhas, tá? E a outra não tem, certo? Então, essa daqui, que não tem as membranas, tá? As válvulazinhas, elas são reinalantes. E essas que têm essas membranas, elas são não reinalantes, ok? E aí, fora isso, a gente tem a cânula. Eu juro para vocês que eu tô quase acabando, só que não. Eu vou ter que dar uma corridinha, né? Enfim, a gente vai marcar outras aulas, tá? E aí depois a gente pode até rever isso aqui novamente, se for necessário, tá bom? Bom, então as cânulas, né, nasais de alto fluxo, acho que vocês devem ter visto bastante. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui essa parte. Na época da Covid, né, vocês devem ter ouvido falar na Senaf, tá? Então, elas são de alto fluxo, né? Sistema de alto fluxo. Geralmente, você usa por conta de uma insuficiência respiratória pulmonar hipoxêmica, tá? Hipoxêmica, que foi muito utilizado na COVID, bronquiolite, pneumonia. Na insuficiência cardíaca congestiva, também você pode utilizar, tá? Antes de intubar o paciente, como suporte pós-extubação, tá? Quando você quer desmamar o paciente da EPNI, você também pode utilizar essas cânulas nasais de alto fluxo, só que nós temos um problema, tá? Principalmente na parte dos hospitais públicos, a gente não tem Senaf. Aqui, pelo menos no hospital que eu trabalho, aqui eu não tenho Senaf. Tá? Então, lá a gente tem DNI, tem ventilador mecânico, tudo direitinho, mas o Senaf eu nunca vi, nem na época da Covid. Tá? Algumas contraindicações são contraindicações relativas, né? Atresia das coanas, né? Às vezes a pessoa quando tem o nariz assim bem apertadinho, né, e tal, trauma na face, claro, né, e cirurgia de nasofaringe, tá? E aí, assim, os fabricantes colocam como complicações a distensão gástrica, né, que não é comum isso acontecer, e pneumotórax também, que é algo que, assim, é aquela coisa que eles colocam, tipo, na bula do remédio, né? Que pode acontecer, né? Então, se acontecer, né, tá lá, tá certo? Pronto, essa aqui, ó, essa aqui é a Senaf, né? Então, ela tem um blender, ou seja, ela tem um aquecedor, ela tem entradas, né, de ar e oxigênio, né? Ou seja, não sei se vocês viram também, eu coloquei
uma postagem hoje, né, que eu mostrava lá para vocês, né? A entrada do oxigênio, ar comprimido, o vácuo, né? Então, quando eu falo de ar, aqui é ar comprimido, tá? E de oxigênio, certo? Então, todo ventilador mecânico, ele vai ter as duas entradas, tá certo? Tanto de ar comprimido quanto de oxigênio, tá? Então, ele tem aqui um circuito, que ele é um circuito aquecido, tá? Então, ele tem aqui esse aparelho aqui, ó, que vai... Aqui o blender é o misturador, tá? Então, aqui o aquecedor, né, e o umidificador, então ele só vai trabalhar quando essa temperatura estiver perfeita, tá? Acho que é 37, ponto alguma coisa, tá? E aí, como é que eu sei, né, que esse tipo de terapia está funcionando com o meu paciente, tá? Então, existem algumas formas de você monitorizar isso, né? Primeiro, gaso, lógico, né? Saturação periférica de O2, né? E você pode também se utilizar de alguns índices, tá? Então, o ROX Index é um desses índices que você pode utilizar, tá certo? Então, você vai fazer, claro, uma continha, né? Seu terapeuta adora conta, né? Pode fazer essa conta, né? E aí você vai, através disso aqui, obter um índice, tá? E aí você vai saber se você vai estar tendo sucesso ou não com a utilização da CENAF, tá? Porque é como a VNI, tá certo? Então, você vai utilizar? Vai. Mas a partir do momento que aquilo ali não está mais ajudando o paciente, você precisa parar e repensar e considerar, então, uma intubação para esse paciente, tá? Então, depois que você, né, como a gente estava falando, isso aqui já é o nível 3, né, nível 3, né, isso aqui é fluxo, né, alto fluxo, é nível 2, tá? Então, aí depois você tem a VNI, que é o nível 4, e a intubação, que é o nível 5, tá? Bom, então aqui é só o processo, né, de decisão terapêutica, tá? Então, como a gente já vem falando aí, né, desde o início da aula, tá? Então, você vai considerar algumas coisas, né, alguns sinais clínicos, né, alguns sintomas, sinais, você deve observar exames laboratoriais, então tudo isso vai entrar dentro do processo de decisão terapêutica, né? Então, vai fazer parte do seu raciocínio clínico, tá? E aí, é claro que, deixa eu fechar aqui para poder abrir de novo, né? É claro que, como eu falei lá no início da aula, né? O oxigênio, ele tem os seus efeitos deletérios, né? Então, ele pode causar lesão no endotélio capilar, ele tem uma ação oxidante devido à formação dos radicais livres, né? Eros, né? Ele pode levar a um edema intersticial, tá? E aí isso acaba, na verdade, prejudicando o seu paciente, porque você vai aumentar a barreira alvéolo capilar, né? Você pode provocar a formação de fibroses no pulmão, né? Então, o uso prolongado desse oxigênio, né? Ou mesmo que não seja prolongado, mas com um fluxo muito alto, né? Isso pode desencadear uma série de efeitos deletérios para o seu paciente, tá? O próprio uso da oxigenoterapia, ela pode gerar também uma depressão no centro respiratório, tá? E, consequentemente, isso aí vai levar a um aumento na pressão arterial de CO2, né? Então, o seu paciente pode vir a ter alterações gasométricas, né? É importante, tá? Deixa eu fechar aqui. Pronto, e aí, algo também que é muito importante, que pode acontecer lá no pulmão do seu paciente, é a inativação do surfactante, tá? Então, como há liberação de radicais livres, isso pode gerar edema, né, no seu pulmão, isso vai lavar, né, ali o surfactante, né, e vai inativar esse surfactante, e aí esse paciente ele vai ter também atelectasia de absorção, tá? Então, por isso, né, que a gente não só deve utilizar o oxigênio quando é necessário para o meu paciente, né? Quando esse meu paciente realmente está precisando, tá? Então, assim, além, né,
de verificar se esse paciente precisa, né, do uso terapêutico de oxigênio, eu também devo ter outras medidas adjuntas, né? Então, assim, a equipe deve pensar nesse paciente como um todo, tá? Bom, e aí, para finalizar, para finalizar, finalmente, finalizar. Bom, então, primeiro, o que é importante, né, para vocês, né, que estão pensando aí em fazer as provas de concurso e residência? Conhecer a oxigenoterapia é extremamente importante, porque isso sempre cai, né, gente? Sempre cai, tá? Reconhecer os possíveis riscos, né, do uso da terapia, saber manusear e os sistemas de oferta. Outra coisa que é importante, quando vocês estiverem na prática de vocês, né, saber gerenciar os gastos com O2, né, porque muitas vezes as pessoas esquecem aqueles fluxômetros lá abertos lá e fica oxigênio para todo lado lá, né, como se fosse uma coisa super barata, mas não é. Tá? Então, é algo que a gente precisa manusear, né, e gerenciar bem, tá? E a coisa mais importante de tudo que eu acho que é saber o momento certo de utilizar, ou seja, a avaliação clínica, né, adequada vai te ajudar a ter um raciocínio clínico e você, então, saber o momento certo de utilizar a oxigenoterapia ou não, ok? Ok. Deixa eu fechar aqui. Então, gente, muito obrigada aí pela companhia de hoje, tá? Obrigada, prof. Abre teu áudio. Tá fechado? Agora. Tá fechado? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Ah, sim. Boa noite, gente. Boa Desculpa, minha noite. conexão Boa tava... noite. Boa noite. Mas estou aqui. Acompanhei, consegui acompanhar a aula. Gostei muito. Gostaria de agradecer a todos, principalmente a professora Cris, pela parceria. Nós descobrimos que nós temos os mesmos propósitos dentro do nosso trabalho, né? Que é promover conhecimento, de preparação para o concurso, tudo isso. Então, eu queria agradecer muito, a aula foi incrível. Agradecer a todo mundo que ficou presente até esse horário. E obrigada, gente. Obrigada de verdade. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui, Rebeca. Aquele material que você tinha preparado. Acho que tinha alguém levantando a mão aqui. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Tem a Raíssa. Raiane. Assim, a gente, inclusive, vai enviar para vocês assim que finalizarmos aqui a aula, a gente vai enviar para o e-mail de vocês. E, Cris, tu acha que a gente coloca no grupo também? Pode ser, né? Lá do PDF, né? Acho que dá para a gente colocar lá. É isso. Tá, perfeito, então. Pronto, deixa eu só mostrar aqui, pessoal. Então, Rebeca tinha preparado aqui um... Deixa eu ver, cadê? É aqui. Será que a gente consegue compartilhar? Ah, tá. Aqui, ó. Ainda tô apanhando um pouquinho aqui, mas acho que vai aparecer. Pronto, tá aparecendo. Isso. Né? Pronto, então aqui tem o material. Ficou bonitinho. Ficou, Aqui são algumas questões, tá, gente? De provas que são relacionadas ao tema, tá? Então, assim, vocês passam sem olhar o gabarito. Olha lá, hein? É porque já tá tarde, tá, gente? Coloca... Sem olhar o gabarito, hein, gente? Tem que colar, hein? Tá? Então, aqui, ó, aqui tem as questões, tá, que são relacionadas, e aí vocês vão fazer, e aí... qualquer dúvida, vocês podem também colocar lá no grupo. A gente tem um grupo, né, também para isso, para fazer discussões, tá? Ótimo. E aí vocês podem ficar à vontade. Daqui a pouquinho a gente disponibiliza para vocês. Assim, em relação à próxima aula, a gente tem que ver a data, né? Porque semana que vem tem o carnaval. E o pessoal aqui de Recife, de Pernambuco, minha filha.
Ninguém faz nada no carnaval, nem festa. adianta. É. Tá? Aí depois a gente passa direitinho para vocês Mas a quando vai gente ser a vai próxima conversar data. direitinho, né, para alinhar essas É. coisas, e a gente vai sempre Ok. mandando para vocês lá no grupo, né? Cris? Isso. É. E aí o que acontece? Ao final, né, da jornada, Eita, a parou. gente vai. Ao final da jornada, a gente vai Travou. disponibilizar. Travou? Só para mim. Vocês estão me vendo? Sim. Tá, beleza. Então, assim, ao final da jornada, a gente vai disponibilizar para vocês, tá, um certificado bem direitinho, tá? É um certificado válido, tá? Então, vocês podem utilizar como carga horária na faculdade, naquela bendita, né, carga horária bem pequenininha que vocês têm que entregar no final. Tá? Vocês podem utilizar, tá certo? Sem problema nenhum, tá bom? E a gente vai se comunicando lá através do grupo, qualquer coisa é só falar com a gente, né? Eu acho que ela ficou travada. Tá certo, gente? Ok. Pronto, qualquer coisa a gente se fala lá no grupo, e aí pode mandar dúvida, e a gente está à disposição de vocês, tá? Então, espero que tenha sido válido, né, a noite de hoje, apesar de que foi bastante longo, né? Mas eu acho que todo conhecimento aí é válido, né? E é importante para nós, né? Foi ótimo, prof. Muito obrigada. Tá Boa bom, noite aí pra queridas. galera. Pronto. Beijo. Convidem os amigos, viu? Convidem os amigos, o pessoal a aparecer, né? Próxima aula, depois a gente manda a data bem direitinho para vocês. Tá bom? Ok, tá bom então, prof. Tá bom então. Então Tá tá, certo. gente. Beijo Tchau, aí, galera. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais.